Jan Albrecht tem uma missão. É eurodeputado pelo Grupo dos Verdes Aliança Livre Europeia. É também vice-presidente do Comitê para as Liberdades Civis, Justiça e Assuntos Internos. Assumiu a responsabilidade de um projeto inovador a respeito da proteção de dados. Esperam-se novas medidas para proteger os cidadãos europeus no fim de maio. As regras de proteção de dados são a iniciativa do género mais importante em 20 anos. Legislam a forma como as grandes empresas recolhem e utilizam dados pessoais, dados como nomes, fotografias, e-mails e conteúdo publicado nas redes sociais. Vai ser mais fácil para os utilizadores saberem que dados recolhem as empresas. As empresas ficarão a saber de forma clara que dados podem recolher. Estão previstas multas até 4% dos lucros anuais das empresas, alguns milhões para as grandes multinacionais. Resta saber se estas regras vão ser eficazes e benéficas para os cidadãos europeus. Jan Philipp Albrecht, obrigado por vir ao Global Conversation. A venda de dados pessoais é descrita como o petróleo do século XXI. Paga-se muito dinheiro por este produto. Concorda com estas ideias? Diria que não é muito correto colocar ao mesmo nível dados pessoais e o petróleo, porque há diferenças. Há alguma verdade nisso, claro. Enquanto o petróleo perde poder no nosso modelo industrial, acontece o contrário no setor da recolha de dados. Há muitas inovações baseadas na exploração de dados. Podem ser ou não dados pessoais, caso sejam, há um impacto sobre a vida das pessoas. Estas novas regras sobre a recolha de dados de que temos vindo a falar parecem uma medida positiva para todos nós. Mas a verdade é que se trata de um projeto que enfrentou alguma resistência, não é verdade? Sim, as pessoas têm opiniões muito fortes. Há quem queira menos legislação a respeito disso e há quem queira mais legislação. Penso que, afinal de contas, conseguimos que todos saíssem a ganhar. Criámos um elevado nível de confiança para os cidadãos a nível da economia digital e das tecnologias, um setor muito interessante, mas que pode significar vários riscos. Por outro lado, criámos uma uniformização e regras comuns. Deixamos de ter 28 legislações diferentes sobre este tema e criamos oportunidades para o uso de dados no futuro. Isso é importante. Pensemos então no utilizador médio europeu. Utiliza o telemóvel, o computador, vê os e-mails, vai às redes sociais, publica conteúdo e vê páginas digitais. Até agora, como eram utilizados estes dados? De forma algo caótica, havia tantas formas diferentes de regular o uso de dados pessoais, de regular a informação dada aos clientes e os direitos deles. Já havia regras, claro. Havia regulamentações desde há muitos anos, mas que foram ignoradas no dia-a-dia, sobretudo online. Pode dar-nos um exemplo de como foram usados os nossos dados se publicássemos algo nas redes sociais? Como vão ser diferentes as coisas? Que novo tipo de proteção vamos receber? O passo mais importante para os consumidores é que tem de haver mais transparência. Por isso, se for usado um dado pessoal do consumidor, é preciso que ele saiba que está a ser usado e para quê. Se o vou dar a uma terceira parte, etc. É importante porque, sem transparência, a pessoa não pode exercer direitos fundamentais como acesso aos dados ou pagar os dados. É preciso algum trabalho para explicar o que se faz atualmente com dados pessoais recolhidos. Sabemos que o Facebook quer mudar as regras relativas aos dados pessoais. Não querem que os utilizadores fora da Europa sejam abrangidos por estas novas regras. O Facebook tem a sede europeia na Irlanda. Como se impede que as empresas tentem evitar estas novas regras? Pelo menos na União Europeia não podem escapar a essas regras. Se o Facebook diz que não tem de obedecer às regras na Argentina porque o país não é abrangido pelas regras da União Europeia, isso significa que as novas regras são aplicáveis, com consequências. Por isso vão-se embora para outros países. Mas ficaria surpreendido se os utilizadores argentinos ou dos Estados Unidos ouvissem da parte do Facebook: vamos proteger a privacidade dos europeus, mas não a vossa. Não me parece que isso possa durar muito tempo. Estas novas regras implicam exigências para as empresas, por exemplo, na necessidade de pedir o consentimento às pessoas. Mas isso não vai impedir o montante de dados que é recolhido, pois não?
É preciso ter a certeza de que não andam a recolher e a processar mais dados do que é realmente necessário. Mas acham não que estas novas regras vão reduzir o montante de dados recolhidos? Acho que vai haver um controle mais eficaz para as pessoas, para cortar este fluxo de dados. Muitas pessoas não prestam atenção às letras pequenas quando navegam na internet, querem apenas ver o que procuram e dão OK. Quando quero ver qualquer coisa rapidamente, o que faço é dar o OK. Como superamos esse problema? As pessoas não leem as letras pequenas e permitem tudo. Talvez os dados sejam usados de forma que as pessoas não querem. O problema é que existe apenas um curto espaço de tempo durante o qual podemos e temos a possibilidade de intervir nesse problema. As pessoas precisam de ser mais responsáveis? Sim, não há lei que proteja as pessoas delas próprias. Por isso, se permito que consultem os meus dados, não me protejo. Posso proteger-me ao controlar quem acede aos meus dados. É algo que devemos fazer. Devemos usar os nossos direitos. Mas esta iniciativa pode prejudicar as economias europeias em termos de trabalho e de negócio. Pode fazer com que as empresas se vão embora por causa destas regras tão estritas. É motivo de preocupação? Não me parece. Muitas empresas europeias, sem ser o Facebook, claro, estão a pensar em ajustar as normas internas às normas europeias, porque se estiverem de acordo com estas normas, não têm problemas no resto do mundo. Estamos a exportar o nosso modelo de privacidade e de proteção de dados. As empresas que aderem a este modelo europeu beneficiam de vantagens ao vender os produtos delas como boas alternativas ao Facebook. Mas estão a tornar a vida das pessoas mais burocrática e custa muito dinheiro implementar estas novas regras, não é? Para criar novas regras, especialmente se quiser harmonizar regras na União Europeia e substituir regras nacionais, há todo um processo de ajustamento. Os últimos escândalos relacionados com a partilha de dados mostram o quão vulneráveis estão os cidadãos europeus, porque não foram criadas estas regras anteriormente, porque puderam as empresas escapar sem problemas durante tanto tempo. Sim, houve anos sem aplicação de regras no que diz respeito à proteção de dados. Havia problemas como o caso das autoridades irlandesas, muito permissivas, por isso as empresas mudaram-se para lá. Mas por que deixou a União Europeia que as empresas se portassem assim? Porque existia apenas uma diretiva e isso permitia que os diferentes Estados europeus adotassem a lei de forma diferente. Por isso as empresas precisavam apenas de um departamento jurídico para descobrir ambiguidades legais e pusemos termo a essa situação. E olhando para o futuro, acha que outras regiões vão adotar estas normas? Penso, por exemplo, nos Estados Unidos. Penso que entre 68% e 69% dos consumidores dos Estados Unidos pedem este tipo de leis. Há uma pressão enorme para que sejam introduzidas. Mas há vontade política? Sim, existem várias propostas no Congresso, porque os debates ainda não terminaram, acabam de começar. Somos os primeiros a implementar normas definidas em todo o globo. Jan Albrecht, thank you for joining us on the Global Conversation. Thank you.